Olá, muito boa noite, galera. Estamos começando mais uma roda de conversa aqui no canal do Pedalando Junto. Eu sou a Camila Mello, tô toda segunda-feira com o Wildon aqui, a gente apresenta a nossa roda de conversa. Mas hoje, essa semana, a gente vai receber um convidado super especial, então fizemos na terça-feira. E o Beto não vai poder participar, ele teve alguns compromissos aí, vida corrida, a gente sempre conta aqui nos bastidores, além da vida de mídia da bike. Então essa semana a gente não vai ter o Beto, mas tem um convidado super especial e eu já queria agradecer todo mundo que está aqui com a gente nessa noite de terça-feira aí, para essa live super especial. Quero apresentar quem vai estar aqui comigo hoje para a gente conversar, falar muito sobre as experiências dele. Ele que foi campeão brasileiro 2023 de maratona, Nicolas Machado, seja muito bem-vindo e obrigada por estar aqui com a gente nessa terça-feira batendo esse papo. Fala pessoal, muito boa noite. Primeiramente eu que agradeço, Camila, por vocês do Pedalando Junto pelo convite, né? Falar um pouco aí da minha carreira, dos últimos acontecimentos. É isso, vamos lá bater um papo super legal. Espero que todo mundo goste. Bom, Nicolas, eu acredito que a grande maioria da galera que está acompanhando a gente aqui já te conhece, já sabe um pouco da sua história, mas eu acho que vale sempre, né, fazer um breve resumo, pelo menos, contar para quem está conhecendo você pela primeira vez, ou para quem só te conheceu por conta desse Campeonato Brasileiro que você ganhou, a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas se apresenta aí um pouco para a galera, conta um pouco da sua história e qual a sua relação com a bicicleta, com o mountain bike. Então, pessoal, meu nome é Nicolas Machado, sou atleta da Audax há 2 anos. Esse é o meu primeiro título nacional. Sou ciclista há 10 anos, me tornei atleta profissional em 2018. Eu tive a oportunidade de correr no ciclismo de estrada por 2 anos e depois retornar para o mountain bike. A minha finalidade com a bicicleta assim, foi desde criança mesmo, né? Sempre gostei, sempre me aventurei sobre a bicicleta e com o passar do tempo esse sonho de competir, o sonho de ser um atleta profissional e ganhar aí grandes provas foi crescendo e as coisas foram se desenrolando, né? Muitas coisas aconteceram de lá para cá, vitórias, derrotas, momentos bons, momentos difíceis. O sonho sempre prevaleceu e a resiliência sempre esteve comigo, né? Uma das coisas que mais andam comigo é a resiliência e acredito que isso tudo que eu passei para chegar até aqui, o título de campeão nacional na elite, valeu muito a pena. Que massa. Nicolas, você fala de onde? Você é de Minas? Sou de Minas, sou de Patrocínio, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Sempre ficou por aí desde a época que você estava correndo ciclismo de estrada ou não? Teve uma temporada que você se mudou de cidade? Na época que eu corria no ciclismo de estrada, eu me dividia tempos em Patrocínio e tempos em Rio Claro, que era a cidade onde eu corria. Então, períodos de provas eu estava em Rio Claro, né? A gente se deslocava de lá. E em alguns momentos eu ficava aqui, mas a minha base sempre foi Patrocínio. Que massa. Bom, acho que eu já dei uma introdução aqui para a galera, você também já falou que esse ano você foi o grande campeão da prova do Campeonato Brasileiro de CCM que aconteceu, foi semana passada, né? Ou domingo retrasado? Foi no domingo retrasado. E aí eu queria que você contasse um pouquinho aqui para a galera que está acompanhando a gente, escutando, pedalando junto, como é que foi essa prova, né? A distância, a quilometragem, o que você achou que foi mais difícil? A gente viu que vocês chegaram no sprint, né, para o final. Como é que foi até essa questão psicológica de saber que, putz, não tô escapado, vou ter que vir para o sprint e aproveitar um gancho que você contou que teve o ciclismo de estrada, se influenciou alguma coisa, porque no ciclismo de estrada tem muitas chegadas que vão para o sprint final, então às vezes tem uma relação, mas que você contasse para nós aí como que foi essa experiência dessa prova, até porque às vezes a mídia não consegue ter tanta imagem como no campeonato de XCO, então para compartilhar para a galera um pouco que às vezes não conseguiu estar lá presente, como é que foi, como é que era o circuito e tudo mais. Então, primeiramente, o Campeonato Brasileiro para mim era um grande foco da temporada, né? E um grande sonho. Eu sempre tive o sonho de ser um campeão brasileiro e com o passar dos anos, isso foi ficando cada vez mais real na minha mente. Então, nessa temporada eu já vinha de bons resultados no Brasileiro de Cross Country, então, após o Brasileiro de Cross Country, todos os meus olhos foram focados aí para o Brasileiro de XCM. Falando um pouco do percurso de lá, a gente tinha um percurso bem misto, assim, um início plano, depois a gente entrava numa reserva, que andava ali cerca de 18 quilômetros, né, um local um pouco mais fechado, não andava
junto, assim, era um pouco mais de fila de um. E alguns trechos duros que também fariam aí que o pelotão se desintegrasse. E depois a gente teria aí cerca de 35, 40 quilômetros por ano para chegar a outra parte mais de subida que decidiria a prova, né? E dentro desse trecho inicial, o pelotão em fila de um, a parte final, eu e o meu parceiro, o Guilherme Miller, a gente forçou o ritmo, a gente sabia que era um momento já de quebra de grupo, né? A gente sabia que sair dali daquele local ali, dessa reserva, e pegar a parte plana já com um grupo mais selecionado, poderia ser bom, né? Interessante. E aí foi isso que a gente fez, a gente acelerou, mas a gente teve a má sorte de no final da reserva a gente ter uma porteira fechada ali, e isso atrapalhou um pouco. Um atleta que talvez seria um dos favoritos tinha cortado nesse momento, conseguiu reconectar, então talvez o esforço ali, teoricamente, tenha sido em vão, né? Mas não foi tão em vão assim, porque o grupo já se desfez. Saindo dali, a gente fez os outros 40 quilômetros, um pouco mais. Eu usei um pouco mais assim teoricamente, estratégia, né? Me escondi um pouco mais, usei esses 40 quilômetros ali de trechos mais planos para realmente me hidratar, me cuidar, né? Comer bem. E a parte final, ali no quilômetro 67 ao 77, a gente teria mais um trecho teoricamente duro, e foi aonde eu já assumi um pouco antes, entrei nessa subida com um passo um pouco mais firme, né, realmente ditando ritmo e deixando o ritmo um pouco mais alto para nenhum outro atleta, né, conseguir aí talvez fazer algum tipo de aceleração, e acabou dando muito certo. A gente passou no último ponto de apoio de equipes, faltando cerca de 600 metros para acabar essa subida, e aí onde foi feita a aceleração final e realmente o grupo se desfez todo. A gente estava em 9, consegui dobrar sozinho, mas o gap meio pequeno, de 10 a 15 segundos, para 4 atletas, e logo após tinha uma descida, eles conseguiram reconectar em mim, a gente vinha para os 25 quilômetros finais, e era um grupo grande, grandes atletas, né? A gente tinha ali o Guilherme Miller, meu parceiro de equipe, a gente tinha o Kennedy Lago, o Edson Gilmar, também ali o outro atleta da ali lá, o Carlos ali, o nome dele, grande Carlão. E a gente vinha para a pegada em 5 atletas e faltava 25 quilômetros e a gente precisava fazer o pelotão render, né? A gente vai revezando ali, então os atletas se dispuseram aí a colaborar e deu certo, a gente veio até chegar. E no final, a minha experiência de estrada valeu sim, experiências dentro do mountain bike, né? Eu era o único atleta, não, o Carlos também, a gente estava de bike HT, fiz a estratégia de correr com a bike HT, e eu acredito que a bicicleta na parte final tem feito muito efeito, porque assim, no sprint, né, a bicicleta HT, ela consegue integrar muito mais a força que você imprime no pedal. Então, o meu maior, o que eu mais não queria que acontecesse era que eu tivesse que ser o primeiro atleta a acelerar no sprint final. Porque quando você é o primeiro atleta, você acaba virando referência, né? Então, se isso fosse acontecer, seria realmente com 20 metros na reta oposta. E o meu companheiro de equipe, o Guilherme Miller, fez uma aceleração, mais ou menos 1,5 km da chegada, 1 km. Isso, teoricamente, é longe da chegada. Então, a gente... Assim, 1,5 km é coisa pra caramba, que parece que nunca chega, né, aos quilômetros finais. Sim, muito longe, né? E, tipo assim, acho que saiu alguns vídeos aí que mostra essa aceleração, foi uma aceleração muito, muito forte. Então, o grupo já se desfez ali, assim, já virou fila de um, como a gente fala, né? Alguns atletas responderam primeiro que eu. Eu vim do fundo, e quando a gente pega a reta oposta da chegada, é onde eu vim do fundo e passei, assim, colocando potência total realmente em busca da vitória, né? Em busca de realizar esse grande feito, de colocar todo o trabalho que a gente fez ali, né? A metros da chegada, todos os atletas querem vencer. Eu consegui ganhar um gap ali de 2, 3 atletas na reta oposta, e aí eu vim para a curva lateral, fiz a curva lateral a 100%, e na hora que eu virei para a curva da chegada, ali eu já, na minha cabeça, eu já era o campeão brasileiro,
pô, cara, passa um filme de cabeça, foi realmente a realização de um grande sonho. Fiquei extremamente feliz por erguer os braços ali e concretizar aí esse grande desafio. Resumidamente, prova taticamente que as pessoas, que a gente como atleta teve que ter uma certa cabeça, trechos planos fica assim, o desgaste demasiado e quem vem na roda consegue economizar muita força. Então, a minha maior preocupação é naqueles trechos mais planos do meio da prova, em me hidratar e para na hora que fosse fazer muita diferença ali nos quilômetros 70, né, a gente tivesse conseguir uma aceleração de seguir, né, se a gente... Então, basicamente, falando um pouco do brasileiro. E uma das minhas perguntas, né, que você até tocou no assunto, é sobre a escolha da bike. Você falou que escolheu correr esse campeonato brasileiro com uma HT. E aí eu ia te fazer essa pergunta, né? Se você tem esse costume de realmente levar duas bikes para os campeonatos, andar no circuito, entender qual que vai funcionar melhor. A gente tem visto aí que muitos atletas têm feito isso. E o que você leva, né, em consideração na hora de escolher a bike para tal competição? Eu imagino que, às vezes, por questão de logística, não dê para levar as duas bikes até o local da competição, mas quando tem essa opção, se você faz isso, ou até mesmo já olha meio como vai ser o circuito e já escolhe antes de sair de casa, e como é que é essa questão no treinamento, né? Porque aí é legal você também treinar com as duas bikes para entender como cada uma responde. Então, o que você leva em consideração aí na hora de escolher a bike que você vai usar na competição? Então, nas provas que a gente tem a oportunidade por exemplo, ir de carro, vamos dizer assim, eu consigo levar as duas bicicletas, né, e aí fazer esse misto quando a gente tem provas no CCC, então, dando um adendo na Copa Internacional, na última Copa Internacional que a gente teve em Taubaté, eu corri o cross-country e no XCC eu corri de Rio. Então, eu tinha a possibilidade de levar as duas bicicletas, fiz a escolha e consegui usar as duas bicicletas. Corri também esse ano no Campeonato Brasileiro de XCO. As 3 medalhas que eu fiz foi no Bike HT. O que eu levei em consideração por lá foi que a gente tinha uma pista dura, né? A gente tinha bastante subida, então a Bike HT faz uma diferença subindo. E a gente tinha bastante rampa. Mas rampa é melhor para full. Naquele caso, no meu ver, não, porque a gente tinha muitas rampas muito encaixadas, sabe, Camila? Assim, rampas que você consegue encaixar bem, não é aquelas rampas mal feitas, vamos dizer assim, ou até rampas grandes que você cai e tem algum obstáculo. A gente não tinha muito obstáculo natural por lá, né? Um bike park, um mobile muito trabalhado, então a gente tinha as paredes muito altas que você conseguia entrar com muita pressão na curva. Os obstáculos naturais eram muito poucos, não faria tanta diferença. Então, por lá, a minha decisão foi realmente por isso, uma pista muito trabalhada, vamos dizer assim, que daria total condição de uma bike HT e foi muito bem utilizada. Já no brasileiro de XCM, a gente teve um percurso aí de 107 quilômetros, né? Então, mas isso vai gerar um esforço muito demasiado, a full talvez pode te ajudar no seu conforto e tudo mais, só que a gente tinha muito plano, né? Muito trecho plano. Então, e os pontos decisivos seriam subindo ali na parte final, e a gente não tinha trilha, a chegada, como o percurso era bastante plano, em alguns momentos, outros não, a gente tinha, como eu vou te dizer, a possibilidade da prova vir para o sprint, né? Como ela veio. Então, minha maior preocupação era essa. Pô, eu vou de full, talvez ela pode me custar no momento de aceleração, ou eu vou de rígida, na chegada ela pode valer a pena, nos planos ela vai me ajudar também. Então, assim, eu levo em consideração basicamente o relevo, assim, se o relevo é mais acidentado ou não, se os momentos de aceleração, os momentos que vão definir a prova, a bike full, ela vai realmente fazer diferença, ou se não, a gente vê aí, agora a gente está tendo a Copa do Mundo de XCM, né? Então, a gente vê aí muitos atletas correndo de HT a nível mundial, né? Então, assim, provas de altas altimetrias, com muitas horas em cima da bicicleta. Para tirar aquele mito de que a HT morreu, né, Nicolas? Que tinha muita gente falando, a HT já era, ninguém mais vai andar, mas aí veio esse campeonato mundial, você ganhando o brasileiro de maratona, mostrando que as HTs ainda estão firme e forte aí. Sim, eu acho que é uma bicicleta, assim, que como a gente que é atleta que representa a marca, a gente tem a possibilidade
Então não tem um porquê da gente não ter uma HT em casa, né? Então, eu esse ano fiz a escolha da HT em vários momentos, né? Então, o que eu analisei foi realmente os momentos decisivos da prova. Onde a prova vai se decidir, né? Então, a prova poderia vir para o sprint, sim, porque tinha bastante trechos planos, né? O local que faria diferença era subindo, né? Como eu falei, no quilômetro 70 a gente tinha uma subida bastante dura, então a rígida consegue entregar melhor na subida, no meu caso. Então, a gente não tinha trilhas que faria tanta diferença, entendeu? Então, assim, o meu ponto de vista e aonde eu pego para fazer a escolha da bicicleta são esses fatores, assim. Nicolas, você já falou, né? Esse ano você foi medalha de bronze nos campeonatos XCO, XCC e XCE. A gente achou incrível, né? Aqui no Pedalando Junto a gente estava fazendo também a cobertura do Campeonato Brasileiro e foi muito legal te ver, né? Nos 3 pódios, você super focado. E aí eu queria saber se também já estava no seu radar o Campeonato Brasileiro de XCM para esse ano, ou, por exemplo, teve um resultado super legal no XCL, falou, cara, tô muito forte, preciso ir pro XCM para garantir essa camiseta, para lutar pelo título. Como é que foi essa questão do brasileiro de XCM, né? Você tá com uma temporada incrível, a gente vai falar um pouco disso também, mas como é que foi, assim, esse plano e como é que é alinhar os treinos para tudo, né? Porque é difícil andar bem em todas as modalidades e você brilhou em todas. Com certeza. A gente fazer a programação do ano aí para conseguir performar em todas as modalidades é difícil, né? Eu tive uma troca de treinador também no meio da temporada, então o Campeonato Brasileiro de XCM sempre foi para mim um foco, sabe? Eu sempre gostei de competir em todas as modalidades, né? Até o XCE eu competi esse ano, né? Então, assim, eu fui o único atleta que competiu todas as modalidades esse ano, assim, então isso vale lembrar também, e estando no pódio em todas elas, né? Então, basicamente, quando a gente finalizou o Brasileiro de XCO, todos os planos em relação a treinamento mudaram. Só que o brasileiro já estava na mente, o brasileiro já era algo que a gente iria fazer, né? Não que o brasileiro, acabou com o brasileiro de cross country, vamos fazer o XCM, não. Já era um foco da gente correr o brasileiro de XCM. Então, assim que a gente passou o brasileiro de XCO, a gente já focou no brasileiro de Marathon. Assim, a gente teve algumas provas no meio, né, as provas de cross country, e eu confesso que eu não rendi como eu queria, porque eu estava realmente focando um pouco mais de volume, né, alguns intervalos de um pouco mais maiores, assim, focados realmente no XCM, né, a gente tinha uma prova aí de quase 4 horas no brasileiro XCM, 107 quilômetros, então a gente precisaria de um fundo, né? Porque chegar e conseguir brigar até as 4 horas ali, deu 3 horas e 38. O treino do XC talvez poderia não ser tão eficaz, né? Então a gente fez algumas mudanças para a gente conseguir performar no Brasileiro de Marathon. O Brasileiro de Marathon, para mim, sempre foi um grande foco, sabe? Eu sempre corri há bastante tempo já. Eu venho competindo, inclusive no ano passado, eu estava teoricamente no grupo da frente ali, quando eu tive um problema com a bike, né? Eu acabei saindo da trilha, entrando no mato, meu queixo do câmbio quebrou e eu tive que abandonar a prova logo em seguida. E eu sempre tive nos brasileiros de marathon, já tem bastante tempo. Então, não foi o brasileiro de XCO, assim, os bons resultados que me fizeram fazer essa escolha, não. Aí a Bike no Topo colocou, Nicolas era da estrada, vi a ascensão dele desde as últimas temporadas passadas, indo nas competições com o Zé, um salve de Poços de Caldas. O Zé sempre foi um grande amigo meu, né? A gente acaba se identificando com algumas pessoas, né? E eu e o Zé sempre teve uma grande amizade, já tem um tempo. Já fiz alguns treinamentos, alguns blocos de treinos em Poços de Caldas com o Zé, quando ele morava lá. Ele também já veio para minha casa para a gente treinar junto. Então, o Zé, eu costumo dizer que ele foi uma pessoa assim que, quando a gente começou a fazer treino juntos, começou a ser mais companheiro, assim, viajar juntos, ele foi um cara que também ajudou muito nessa virada minha de chave, assim, de conseguir andar mais à frente, brigar pelas provas. Então, ele tem uma grande parte aí nessa minha evolução, né? E o pessoal de Poços de Caldas sempre foi muito, muito querido, assim, sempre me incentivou bastante, sempre quando eu estava por lá, né? Meio que engateando ainda, tentando, buscando, sempre incentivaram muito. Então,
Um abraço também para o pessoal de Poços de Caldas, né? Poços de Caldas é um lugar sensacional para pedalar, tem muita gente que roda, tanto na estrada quanto no mountain bike, então um grande abraço para todo mundo aí. Legal. Nicolas, a gente estava falando, né, sobre essa sua ótima temporada aí que você vem fazendo em 2023. Você falou sobre a troca de treinador e tudo mais, mas eu queria ver se tem alguma outra coisa que você acha que foi uma virada de chave para você, assim, para vir para essa temporada. De repente, lá em 2022, você falou, cara, eu vou focar, eu vou fazer isso de diferente, agora é a hora. E aí começou a ter os ótimos resultados, né? Eu acho que também a equipe influencia muito, né? Você está há 2 anos na Audax, que você contou. Eu acho que todo o clima da estrutura da equipe também é importante, né? Para o atleta na hora que ele vai para a competição e tudo mais. Mas eu queria que você compartilhasse aqui com a gente se tem algum momento que você fala assim, não, eu fiz a virada de chave e desde então estou colhendo aí os frutos dos bons treinos. Então, Camila, você já me conhece há bastante tempo também, né? Eu lembro quando você competia ali com a gente ainda e tal. Eu estou há bastante tempo já correndo atrás, né? Então, assim, eu tive vários momentos e vários cenários, né, na bicicleta. Um dos momentos mais importantes para mim foi realmente quando eu integrei ao time da Audax, né? Quando eu tive uma estrutura mais profissional, né? Mais focada nos atletas, né? Nas grandes competições do Brasil. Então, isso foi realmente um grande momento na minha carreira. E nessa temporada, falando especificamente, nesse novo trabalho que eu iniciei, realmente foi a minha maior virada de chave até hoje, né? Então, eu tive um acompanhamento bem mais de perto, né? Em relação ao treinamento, em relação a tudo, a programação de treinos, em termos gerais. E acredito que isso tenha sido bom também psicologicamente falando. E esse talvez tenha sido o principal momento onde eu me vi, né? Podendo literalmente brigar pelas provas, né? Falando, poxa, cara, agora eu realmente virei uma chave, eu tô aqui, eu posso brigar pelas provas. E quando a gente iniciou esse trabalho, eu passava por um momento não tão bom, fisicamente falando, em resultados e tal, já nessa temporada, né? No ano de 2023. E foi um momento de uma troca no meio de uma temporada, um momento difícil, onde como que eu falo, se eu não sabia por onde eu iria, e apareceu essa luz aí no final do túnel, né? Um treinador que já me acompanhava há bastante tempo, né? Um cara que assim me conhecia desde as categorias de base e que se propôs a fazer esse trabalho comigo e tal. E a gente começou esse trabalho e a gente veio subindo, 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 e o nosso grande foco era realmente o Campeonato Brasileiro, que desde o período que a gente começou, faltava 3 meses para o Brasileiro. Então eu falei, pô, Rodrigo, vamos começar esse trabalho, o meu foco é no Campeonato Nacional, e o que a gente tiver no meio do caminho até lá, a gente vai fazer como preparação, a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai brigar por bons resultados, mas se os resultados não aparecer, a gente vai continuar focado e nada vai nos abalar, e até o Campeonato Brasileiro vai ser um teste nosso, a gente vê o que a gente faz dali para frente. E quando o trabalho começou, eu já via que era realmente um trabalho muito bem acompanhado, muito bem assessorado. Realmente eu estava sendo, ali naquele momento, tratado como eu sempre quis. E eu sabia que eu não tinha dúvidas que ali, com esse trabalho, eu chegaria onde eu queria. E a gente foi subindo, foi tendo bons resultados em Copas Internacionais, Taças Brasil e alguns outros campeonatos também que teve nesse período de 3 meses. E chegamos no Campeonato Brasileiro sabendo que a gente tinha feito um grande trabalho e que a gente iria brigar por bons resultados. E eu digo que a verdadeira virada de chave, assim, foi quando eu realmente realizei esses 3 feitos, né? Quando eu parei, voltei para casa, sentei e falei, poxa, cara, são 10 anos treinando, são 10 anos correndo atrás desse sonho, agora tá aqui brigando entre as primeiras posições, sendo ativo em 3 provas, né? 3 provas diferentes, o único atleta no final de semana correr 3 provas diferentes, né? Assiduar literalmente ali nas 3 provas e ser medalhista em 3 provas com grandes atletas. A gente sabe hoje o nível alto que está o mountain bike do Brasil, né, Camila? Então, realmente, essa virada de chave veio nesse momento. E aí foi aonde eu falei, poxa, cara, daqui para frente, realmente eu estou entrando em um bom momento, estou indo em busca do auge da minha carreira, então agora eu preciso realmente seguir esse trabalho, seguir focado, pôr na minha cabeça que eu sou um dos caras, que eu tenho condição de brigar. Então, foi esse momento, assim, sabe? Foi quando essa virada de chave ela se deu, quando eu realmente me senti acolhido,
me senti que eu estava no caminho certo, treinando bastante, os meus treinamentos mudaram demais em questão de volume, em questão de intensidade, em questão de tudo, sabe, em geral mesmo. Então essa virada de chave veio realmente nesse momento, sabe, Camila? Que massa. Acho interessante você falar isso, assim, né? Porque eu acho que tem um momento ali que é bem crucial na vida de todo ciclista que começa muito jovem, né? Que é aquela fase, a hora que você tá saindo do colégio, que você não sabe se você segue na vida de bike, aí tem também a pressão de, sei lá, fazer uma faculdade ou seguir uma outra carreira profissional por questão financeira, por N questões. E ali eu acho que é um ponto muito decisivo, mas junto com isso também vem essa questão de, pô, tá saindo da Júnior, sub-23, começando a querer andar na elite. Eu acho que tudo isso também acaba aumentando a pressão e às vezes tem uma diferença muito grande, né, de como é uma prova Júnior, sub-23, a hora que vai para a elite é um choque, né? A gente vê até alguns atletas aí, o próprio Vidal, que a gente falou semana passada, né, que também tá ali não sofrendo, mas não tem tantos resultados expressivos como na Sub-23, agora que foi para a Elite. Então, eu acho que, de repente, você deixar uma mensagem aí para os jovens que estão passando por esse momento de transição, de muita coisa junto, que talvez escolher e seguir firme no sonho, porque no final não vai ser fácil, mas dá para colher os frutos, né? Com certeza, né? Vale muito viver pelo sonho, assim, eu costumo dizer que esse momento que você disse aí, a gente que já passou por isso, a gente sabe que é um momento muito decisivo, né? É um momento de, pô, cara, a gente tem amigos, família, muita gente falando, né? E a gente sabe que é uma peneira que passa poucas pessoas, né? Assim, realmente é difícil, mas é muito gratificante quando a gente consegue. O que eu costumo dizer é que nesse período aí a pessoa tem que ter muito foco e resiliência, porque é um momento que várias outras coisas da vida, né, a vida social, vai chamar você para fazer várias outras coisas. E eu sou a prova viva, eu costumo dizer que, pô, cara, dá para você correr de bicicletas e fazer uma faculdade. Eu entrei na faculdade, consegui me formar no ano passado, obviamente que várias competições, né, treinamento, tudo mais, mas a gente consegue. Você é formado em quê, Nicolas? Sou formado em agronomia. Olha que legal! Não, porque outra pergunta, desculpa te interromper, né? Mas é que quando eu tava nessa fase também, todo mundo jurava que eu ia fazer educação física, porque pedalava e tudo mais. E aí quando eu falava, não, jornalismo ou marketing, as pessoas se espantavam. Você me espantou mais ainda, porque eu também esperava ouvir não, educação física, alguma coisa do tipo. E por que você escolheu essa faculdade? Você sempre gostou? Tinha alguma razão ou acabou acontecendo? Então, não, isso foi tipo assim, todo mundo imagina isso mesmo, né? Não, educação física, mas assim, eu moro numa região onde a agricultura é muito forte. Então eu pensei, pô, cara, eu posso ser atleta e quando a minha carreira finalizar, eu posso trabalhar na área que a minha região seja forte. E eu gosto muito também, né? Eu desde criança, meus avós sempre morou em fazenda, então assim, eu desde criança fui muito inserido na fazenda, assim, e eu sempre gostei de animais, já tive época de andar a cavalo, assim, de ter cavalo e ser muito, muito focado nisso também, assim, até antes de eu focar na bicicleta, meu hobby principal era andar a cavalo, assim, e eu sempre gostei, então eu sempre tive na minha cabeça que, pô, eu quero fazer agronomia, acho que o meu pós-atleta vai ser focado nisso aí. E foi quando eu saí do ensino médio, fiquei 2 anos sem estudar, né, só focado na bicicleta, e aí depois eu peguei e falei, pô, cara, eu vou me esforçar aqui, né, a gente sabe que a bike é difícil, mas eu vou me esforçar para mim fazer a faculdade. Então eu levei em paralelo isso aí, o ciclismo e a faculdade, por 5 anos, né, a faculdade foi 5 anos, momentos de, pô, cara, tem prova na faculdade, tem prova de bicicleta, e você tem que, pô, conversar com os professores e fazer, tipo, se desdobrar, né? Mas foi gratificante. E assim, resumindo aquela pergunta que você me fez, o que eu deixo, assim, de mensagem para esse pessoal que está passando nesse momento, pô, cara, faça uma faculdade. Se você tem que ver se isso realmente é o seu maior sonho, se realmente é isso que você quer, se você está disposto a pagar o preço. E se for realmente isso que você quer, cara, vale a pena, cara. Vale a pena você correr atrás, vale a pena você passar uns perrengues, vale a pena você se dedicar, porque se você for fazer uma faculdade, alguma coisa, você vai ter que se dedicar também igual.
né? E financeiramente falando, cara, o ciclismo tem crescido muito. Hoje em dia a gente vê muitas empresas apoiando, a gente vê muitas marcas, né, consolidadas, investindo em atletas. Então hoje você vê muitos ciclistas profissionais vivendo bem, tendo condições. Então não é bem assim igual as pessoas falam, né? Eu acredito que hoje o ciclista profissional ele tem muito o seu valor. A gente vê muitos atletas bem de vida, vamos falar assim mesmo, né? A gente tem grandes espelhos, né? A gente vê grandes, literalmente grandes marcas incentivando o esporte. Então, assim, a minha crença com o ciclismo é muito grande. Eu acredito que dá para a pessoa viver bem, muito bem, talvez até mesmo melhor do que algumas formações que tem por aí. E realmente é não desistir do sonho, sabe? Acho que dá para a gente pagar o preço e conseguir chegar aí onde a gente quer, fazendo o que a gente ama, se a gente fizer bem feito. O Nicolas, você falou aí, né, sobre as marcas e tudo mais. E hoje um assunto que a gente debate bastante é que também não dá para ser só atleta, né? Porque querendo ou não, as pessoas querem acompanhar o que está acontecendo na rede social, aí você tem que sempre postar. Como é que você lida com isso? Porque a gente veio de uma geração em que só tinha que pedalar no começo, né? Quando a gente era juvenil. A gente só pedalava e ganhava e pronto, era isso. Não existia rede social, o máximo era uma entrevista numa revista impressa que saía uma vez por ano, alguma coisa assim. E hoje as pessoas têm muita curiosidade de saber como que é o dia a dia de um atleta, de um campeão e tudo mais. E a gente sabe a importância que é compartilhar até mesmo para os patrocinadores, para os apoiadores e tudo mais. Como é que foi para você também, né? Não sei se você era mais tímido, mas quietão, entrar para esse mundo, você que está com bastante seguidor também no Instagram, como é que é compartilhar e fazer essa questão dos conteúdos? Você conseguiu equilibrar bem? Como é que está sendo? Eu sempre tive facilidade em falar assim com as pessoas, sabe, Camila? Eu nunca fui uma pessoa muito acanhada, não. Então, para mim foi super tranquilo. Assim, hoje em dia isso é algo que faz parte do nosso trabalho como atleta, né? Divulgar as marcas que apoiam, né? Tá sempre dando feedback. As pessoas também entram muito em contato, perguntam sobre os produtos e a gente dá mais um feedback mais aprofundado. Então, no meu início, assim, a gente tinha aí um pouco não precisava muito disso, como você bem disse, né? Mas depois as coisas foram se desenvolvendo, né? A gente, como atleta que veio crescendo com essa evolução também de mídia social, a gente veio vendo também muitos feedbacks dos próprios, das próprias empresas que investiam, né? Falando da importância. Então, isso a gente foi se adaptando, né? Foi aprendendo junto ali. E hoje, assim, eu gosto muito de ter contato diretamente com as empresas e perguntar realmente a necessidade deles em relação à divulgação dos produtos, né? O que eu posso fazer, como eu posso contribuir. Então, eu realmente, assim, não tenho dificuldade, gosto muito de contribuir de alguma forma, assim, para todas essas empresas que acreditam no mountain bike, né? Acreditam no meu trabalho. Então, dificuldade mesmo eu não tive. E gosto sempre de tá postando, tá divulgando, tá falando dos materiais. Isso é uma via de mão dupla, né? Então a empresa ela apoia, ela ajuda, então ela quer algum retorno, e a gente que está sendo atribuído a isso, a gente nada mais justo do que a gente, né, ter a moeda de troca, né? Então a gente poder contribuir com o nosso público, né? A gente tem bastante pessoas que seguem a gente, pessoas que gostam, pessoas que procuram esses produtos que a gente utiliza, então para mim eu não tive grandes dificuldades e eu até gosto assim de ser ativo, né? De poder estar literalmente aí junto com o pessoal e contribuindo aí de alguma maneira. Não, e é legal que você contribui para a marca parceira, porque você acaba trazendo conteúdo e tudo mais, e até para o consumidor, porque daí você traz um feedback sincero, tipo, essa garrafa aqui é XXX, eu uso para isso, aquilo, as pessoas acabam querendo te acompanhar também, porque sabem que você vai trazer além, lógico, dos posts sobre corrida e tudo mais, trazer algo que vai aí gerar para elas um conteúdo interessante. Teve um comentário aqui que eu queria perguntar para quem está assistindo a gente se acha que o Nicolas parece com alguém, com algum personagem, não sei, assim, quem sabe. Eu não sei se esse personagem ainda está super em alta, não assisto mais desenhos, mas já surgiu aqui num comentário, então eu acho que a galera ainda te chama por esse apelido, Nicolas? Chama sim. Eu mesma, eu ia digitar alguma coisa, eu falei, bem 10. Aí eu falei, não, deixa eu falar Nicolas, senão na hora da live eu vou ficar falando bem 10, né? Porque eu lembro
né? Quando eu competia, sempre era bem 10, bem 10, bem 10. Até eu falei, caramba, né? Deixa eu me concentrar para não ficar falando bem 10 na live. Mas, pessoal, a Peppa Evolução aqui falou, bem 10 tem que ir à altura, pode virar jockey depois. Mas, realmente, o Nicolas é super conhecido como Ben 10 também, então, se a galera não fez essa ligação, Ben 10 e Nicolas Machado são as mesmas pessoas, vamos dizer assim. Faz tempo que surgiu esse apelido, Nicolas? Esse apelido surgiu dentro de loja de bicicletas, né? Tem bastante tempo. Desde quando eu comecei a pedalar, eu já tinha esse apelido dentro das lojas de bicicletas, que antes de eu andar de mountain bike, eu curtia descer umas montanhas, fazer um downhill e tal. E só que nada a nível de competição, e eu sempre tive essa vontade, né? Então, eu sempre fui inserido dentro das lojas de bicicletas, e quando eu vim para o mountain bike, eu já tinha esse apelido. Então, já tem bastante tempo, eu acho que já tem mais de 10 anos aí, tinha 14, 15 anos quando eles me colocaram esse apelido, meus amigos dentro de loja de bike, e ficou. Hoje em dia, muita gente, assim, muita gente mesmo me chama de Ben 10, né? Tem muita gente que nem sabe meu nome, é um apelido que ficou bem marcado aí. Pô, cara, agora é conviver, né? Com esse apelido. Pegou, já era. Que legal, faz tempo mesmo, porque eu estou te falando das lembranças que eu tenho de quando eu te conheci lá atrás no mountain bike, já tinha o apelido e ficou até hoje. Nicolas, a gente conversou um pouco, você falou sobre o Campeonato Brasileiro e tudo mais, e eu queria saber se tem mais algum foco para essa temporada, né? Porque você já pegou medalha em todas as principais provas aqui. Tem alguma ainda esse ano que você está mirando ou já está tirando os pés dos treinamentos aí, pensando para 2024? E aí, até me veio aqui agora, vai correr Brasil Ride, como é que tá esse calendário aí? Compartilha pra gente já torcer. Então, foi um ano bastante cheio, né, de provas, né? A gente teve um ano com muitas provas do CI dentro do Brasil, Pan-Americano, e tudo mais. Então, para finalizar a temporada, a gente tem nesse final de semana Copa Internacional, etapa final lá em Congonhas. Eu sou o vice-líder no XCC, então vou em busca de vencer o campeonato no XCC. No XCO eu acabei não tendo uma boa etapa em Araxá, então acaba que ficou um pouco mais distante o sonho de vencer o XCO. Mas a gente tem agora Congonhas, né? Vamos para a briga do XCC, vamos correr as duas provas, mas focadão em tentar conquistar o título aí do campeonato no XCC. E em seguida, no mês de outubro, a gente ainda tem o MTB Festival em Mariporã, né? São 2 dias de provas, uma prova bastante grande, né? Tem aí transmissões ao vivo, tem já bastante público que gosta desse evento, é um evento esperado por todos. E essas seriam as duas provas que fechariam meu calendário oficial, né? E após a gente ter o título nacional, a gente cogitou a hipótese de fazer a Brasil Ride, né? Então a gente ainda está decidindo, mas tudo indica que a gente não vai, porque foi uma temporada bastante cheia. Então o ano acaba pesando já nessa altura do campeonato, né? Já fica bastante pesado, então eu estou preferindo recuar, tirar o pé já agora depois do MTB Festival e focar na próxima temporada. Vai para Bahia só para curtir a praia, tomar uma água de coco, ficar tranquila, porque Brasil Ride, ó, pesa bastante. Brasil Ride pesa muito. Eu já competi lá 3 vezes, né, na época que era de duplas ainda, ano passado agora é solo, e realmente pesa demais. Então eu já estou mais pensando na próxima temporada do que realmente pensando em investir nessa temporada. Então, acredito que mais essas duas provas para fechar a temporada, acho que está de bom tamanho. Eu preciso também ser leal comigo mesmo, porque o momento que eu estaria tirando o pé, tirando meus dias de folga, seria justamente na época da Brasil Ride. Então, se eu colocar 7 dias intensos de provas, né, com provas de alta duração, de alta quilometragem, com clima pesado, nível altíssimo de atletas, isso poderia pesar um pouco na minha preparação para a próxima temporada. Então, eu estou preferindo recuar e pensar no próximo ano já. E, Nicolas, vamos combinar, né, que um passarinho me contou que a próxima temporada promete, porque talvez a gente tenha 2 etapas de Copa do Mundo no Brasil, então isso também já gera uma expectativa para 2024. Eu acho que não só da galera que vai assistir, mas dos atletas também, porque daí é uma super oportunidade de correr 2 etapas de Copa do Mundo, um ano super importante para Olimpíadas, então
como esse passarinho me contou, eu acho que os atletas já estão mirando nisso também, e vai ser super importante esse descanso e a base, porque já é logo no início do ano, vamos dizer assim, se rolar, né, essas etapas da Copa do Mundo aqui no Brasil. Tudo indica que a gente vai ter duas, né? Eu acho que a gente merece. O mountain bike no Brasil cresceu demais. E esse ano que não teve, a gente ficou aí com gostinho de quero mais, né? E aí a gente fica um ano sem ter e volta com 12 etapas. Eu acho que para cobrir esse buraco desse ano, acho que vale muito a pena a gente focar agora na próxima temporada, tendo aí duas etapas de Copa do Mundo no Brasil. Isso é uma oportunidade única, né? O nível do mountain bike brasileiro cresceu muito. A gente vê aí os atletas se inserindo aí agora, né? Com a chegada de novos atletas a nível mundial, a gente começa a escalar outros atletas para vir escalando aquela pirâmide que o Henrique escalou para chegar até o topo, né? Não é de uma vez. Então, tendo duas etapas aqui no Brasil, acho que a gente tem muito a ganhar com isso, né? A gente já se coloca a nível mundial logo no início da temporada e começa a voltar, né? Aquele sonho, né? De ter um atleta brigando pelas primeiras posições a nível mundial. A gente tem vários nomes que estão crescendo, que estão em busca. Então, eu peço às pessoas que estão torcendo para que não perca a esperança, né? O Henrique faz aí sua aposentadoria no final da temporada, mas tem muita gente trabalhando nos bastidores. Eu confesso que talvez nós que estamos ali um pouco atrás dele, vamos dizer assim, que a gente tem trabalhado muito duro. Talvez a gente não tenha a mesma mídia que ele, assim, em relação geral mesmo, né? A mídia que ele conseguiu alcançar, mas eu confesso que a gente tem trabalhado duro, tanto igual ou até mais do que um dia ele já possa ter trabalhado, né? Então não perca a esperança. Tem muitos atletas trabalhando muito nos bastidores para poder, daqui a um tempo, né, colocar o nome do Brasil no alto do pódio mundial novamente. E nós atletas sonhamos muito com isso. Então todos os torcedores podem ficar tranquilo que essa hora vai chegar e tem muitos representantes vindo aí que tem capacidade tanto igual ou até mais para fazer isso. Então, essa oportunidade de duas etapas de Copa do Mundo já abrindo a temporada é muito, muito boa. Então, já vale a pena, assim, recuar um pouco e pensar no próximo ano, sem dúvidas. Nicolas, achei legal você falando, né, sobre isso, porque eu imagino que você, como atual campeão brasileiro de XCM, o Henrique Avancini ganhando o Mundial de XCM, deve bater um brilhozinho do tipo, pô, eu posso ser o próximo brasileiro também a vestir essa jersey arco-íris aí, e potencial a gente sabe que vocês têm. Então, você falando, eu falei, pô, é verdade, né? Tem mais brasileiros aí que podem vir e trazer ainda mais alegria aí para o país. Com certeza, né? A gente teve um primeiro, né, que abriu essa estrada, e eu acho que essa estrada agora ela não se fecha mais, porque a gente vê que é possível, né? Se a pessoa buscar realmente ela quiser, é possível chegar, né? É difícil, demora anos, é um trabalho de longo prazo, mas hoje a gente tem, como a gente já falou, marcas investindo em cima disso, a gente tem atletas dispostos a pagar o preço para chegar lá. Então, até mesmo das coisas que me fez pensar aí na Brasil Ride esse ano foi realmente isso, eu estando com a camisa, né, tendo o Henrique com as listras de campeão mundial, encerrando sua carreira, seria um bom momento, que para mim tá lá, né, desfrutar desse momento, desse final de carreira dele e dividir a minha camisa e ele também estando com a dele. Então foi algo que eu pensei para estar lá, mas vou dar um passo atrás, vou pensar na próxima temporada, acho que vai ser mais positivo e é isso. Acho que vai ser interessante fazer isso nesse momento. Então, vamos sonhar, né, Camila? A gente sonha com isso, né? Às vezes a gente não fala tanto porque parece tão distante, né? Mas com muito trabalho, eu tenho certeza que a gente consegue chegar lá e as pessoas, quando as coisas acontecem, aí sim as pessoas acreditam. Então, essa estrada foi aberta e essa trilha não vai ser fechada mais. Pode ter certeza que em breve vai ter mais um campeão mundial aí saindo do Brasil. Massa, legal. Espero estar na mídia aí, fazendo a cobertura, fazendo entrevistas. Já vamos deixar combinado aí. Quando o Nicolas Machado for campeão mundial, vai vir aqui no Pedalando Junto falar com a gente, dar uma entrevista. Bom, galera, eu acho que a gente está terminando por aqui.
Mas antes, Nicolas, você já deu várias dicas aqui, já conversou com a galera, mas eu queria que você deixasse aí uma sugestão de, pode ser livro, filme, música, série, podcast, pra galera aí que curte esporte assistir, ou de repente que não tenha nada a ver com esporte, mas o cara chegou do pedal num domingo, depois de um longão, e vale a pena ligar a TV e assistir no Netflix, enfim, ou alguma coisa aí que você acha bacana de assistir, que vai ser massa pra galera. Cara, eu gosto muito de ver nesses momentos que eu fico em casa, gosto de ver filmes na Netflix, ver documentários e tudo mais. Mas uma pessoa que eu me identifico muito, que é um grande campeão que a gente teve, né? Medalhista olímpico, campeão mundial várias vezes, que é o Bernardinho, né? Do vôlei. Ele agora está fazendo aí alguns outros trabalhos fora ser treinador, então tem feito muitas palestras, ido em muitos podcasts. Então é um cara que eu super aconselho que você possa ver aí alguns podcasts dele. Tem um super interessante que eu vi, mas eu não vou lembrar o nome do podcast agora. Mas é um cara assim que todo lugar que ele vai, ele faz muitas observações assim em relação à mentalidade campeã, muitos posicionamentos assim de uma pessoa muito sábia, né? Uma pessoa sábia no quesito que ele sabe fazer uma pessoa se tornar campeã. É um cara experiente, que tem títulos, né? Tem bagagem, tem know-how para falar. Então, assim, se for para indicar uma pessoa, seria o Bernardinho do vôlei, para você estar seguindo e vendo aí o que ele tem a dizer. E eu gosto muito de uma música do Isaías que chama Ousado Amor de Deus, que foi uma música que eu escutei muito, muito nos últimos dias antes do Brasileiro. E durante os 107 quilômetros do Campeonato Brasileiro, essa música rodou na minha cabeça o tempo todo, me deu forças nos momentos difíceis, nos momentos de pensar. Então, eu me apeguei muito a essa música, então foi algo que me motivou muito. E é isso, são duas dicas que eu tenho para deixar e acho que as pessoas vão gostar bastante aí das dicas do Bernardinho, da mentalidade campeã e dos momentos de sabedoria que ele pode entregar para cada um aí. Massa, adorei as dicas, vou seguir aqui também, vou ouvir a música. Nicolas, muito obrigada. Mas antes da gente encerrar, tem uns recados que eu não posso me esquecer. Para a galera seguir o Pedalando Junto lá no Instagram, quem está ouvindo a gente no YouTube ou no Facebook, @Pedalando Junto. E tem o nosso site também, www.pedalandojunto.com.br. A gente tem matérias quase que diárias lá, sempre com informação, trazendo alguma notícia legal sobre o mundo da bike. E nosso grupo no Telegram, Pedalando Junto, é só entrar lá. Também várias informações, o Beto sempre posta algumas coisas sobre GPS. Então, é isso, pessoal. O Beto é o melhor que tem no Brasil sobre GPS. Todos os GPS você encontra pedalando junto. Exatamente. Eu acompanho há bastante tempo o Instagram de vocês e tudo mais, e ele faz muitos reviews, né, de todo tipo de GPS, né? Isso é super interessante, né? Hoje em dia, o GPS na bicicleta, assim, para o computador, ele é indispensável, né? E com tantos modelos, eu acho que se você em algum momento tiver alguma dúvida, você pode entrar lá que você vai encontrar tudo que você precisar. Com certeza, aqui no nosso canal no YouTube também tem uma playlist só de GPS de várias marcas. Então já fica a dica aí para quem quiser assistir os nossos vídeos, que o Beto sabe tudo sobre GPS. Galera, muito obrigada. Lembrando que essa live vai ficar salva aqui no YouTube e também vai estar disponível no podcast do Pedalando Junto. A gente compartilha o link com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero receber o Nicolas em breve para a gente falar de mais vitórias, de mais provas, de mais títulos. Obrigada, Nicolas, por participar da live de hoje. Ô, Camila, eu que agradeço. Muito obrigado por vocês abrir o Pedalando Junto aí, todos os seguidores, as pessoas que acompanham. É muito bom para a gente, como atleta, né? Falar um pouco aí da nossa história, dos últimos acontecimentos e expor aí para o pessoal que segue, né? Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero estar de volta em breve para falar de mais coisas legais. E é isso, pessoal. Acompanhe a gente aí. Muita coisa boa por vir. E é isso. Um grande abraço e realmente muito obrigado. Tchau, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.